Então vamos para o nosso segundo dia aí, onde a gente vai aplicar um pouco do que a gente viu ontem, que é possível fazer com o Cypress, na prática, utilizando um sisteminha cobaia, certo? Então, durante a aula de hoje, a gente vai ver aqui como executar, né, como funciona aqui o sistema que a gente vai utilizar para os testes, como criar os nossos primeiros testes, como fazer algumas configurações adicionais aqui, né, para mudar a resolução que a gente está executando os nossos testes, já que o sistema que a gente vai testar é um sistema responsivo. Depois a gente tem uma revisão e um desafio final de hoje, ok? Então, sem mais delongas, o sistema que a gente vai testar é o DevFinance. Para quem acompanha a Rocket Seat, o DevFinance ele é um sistema ele é, na verdade, né, desenvolvido durante a maratona Discover. Então, se vocês acessarem o próprio canal no YouTube da Rocket Seat, vocês vão ter ali as aulas que o Mike Brito utiliza para ensinar como desenvolver esse sistema aqui. Então, é até interessante, né, que vocês vão fazer o caminho inverso, na verdade, vocês vão aprender a como testar esse sistema, mas para quem tem curiosidade aí, quer aprender um pouquinho mais aí sobre HTML, CSS e programação, vai ter a oportunidade também de usar esse material, que daí está disponível lá no canal da Rocket, né, de como desenvolver esse sisteminha aqui, certo? Então, ele é um sisteminha basicamente voltado para gestão de despesas aqui de um dev, né? Então, a gente tem aqui algumas funcionalidades básicas, como cadastro de uma transação, né? Que a gente pode ter tanto uma entrada, né? Quanto uma despesa ou uma saída. E essas transações que a gente cadastra aqui, por exemplo, vou cadastrar uma entrada, como uma mesada, por exemplo. Para cadastrar como entrada, a gente coloca como um valor positivo. Então, vou colocar aqui o número 50 e a data. Entra dia 23, por exemplo. E para cadastrar uma despesa, é só a gente cadastrar uma nova transação com valor negativo. Então, vou colocar aqui chocolate. E menos 12 reais. E a data também, dia 24. Certo? Então, a gente tem essas funcionalidades de adicionar uma nova transação, que pode ser uma entrada ou uma saída, no caso seriam as despesas e os ganhos. E no final a gente tem aí um total, né, que é basicamente as entradas menos as saídas. A gente pode, claro, ficar inclusive negativo aqui, se colocar, por exemplo, que eu gastei muito com refrigerante. Aqui eu gastei menos 70 reais com refrigerante. A gente fica, inclusive, negativo aqui. E, por fim, a gente tem a funcionalidade, além dos cadastros de transações, somas aqui dos nossas entradas e saídas, a gente tem a funcionalidade de excluir uma entrada. A gente não tem a funcionalidade de editar uma entrada, mas a gente tem a funcionalidade de excluir uma entrada. Beleza? Então, esse é o sistema DevFinance que a gente vai utilizar aqui durante a aula 2 para praticar um pouquinho mais sobre o Cypress. Então, a gente já explorou um pouquinho, viu como criar entradas e saídas e como excluir também. Excluir entradas e saídas. E agora eu queria aproveitar ali, antes de a gente começar a desenvolver os nossos testes, queria explicar um pouquinho melhor como que são salvas as informações aqui dentro dessa aplicação. Então, se a gente acessar aqui a nossa ferramenta de desenvolvedor do navegador, com o botão direito Inspect ou com o F12 no seu teclado, a gente consegue conferir aqui algumas informações. Durante a aula a gente vai utilizar os elements para mapear os elementos, né, que a gente vai interagir, o console para visualizar algumas informações ali enquanto a gente cria os nossos scripts, e nesse caso aqui, dessa aplicação, a gente vai usar o application, a aba application, local storage, que é onde os dados
são armazenados aqui nessa aplicação. Se a gente, por exemplo, deixa eu até salvar isso aqui, eu vou apagar aqui, ó, e atualizar. Ó, percebam que ele limpa as minhas informações. Se eu colar aqui o que eu tinha copiado e atualizar, ele já preenche as informações. Eu vou cadastrar, eu vou limpar, na verdade, dar um refresh e cadastrar. Ó, percebam que tá limpo aqui, tá uma lista vazia. Eu vou cadastrar uma nova transação. Mesada 35 e 17. Ó, percebam que ele já vai adicionando aqui. E todas as transações que a gente vai adicionando aqui, ele vai adicionando na nossa listagem aqui no Local Storage. Ok? Por que eu estou mostrando essa informação aqui? Porque ao longo da aula, né, a gente vai explorar algumas funcionalidades do Cypress e uma das funcionalidades que a gente vai explorar é a de interagir com o Local Storage. Então é importante vocês entenderem, né, onde que essas informações estão sendo salvas e como que isso vai funcionar, né? Normalmente a aplicação ou tem um back-end, né, que ela interage os dados aqui do front-end com essa API ou com esse banco de dados ou com alguma parte responsável no servidor, né? Ou algum arquivo local ou storages do próprio navegador. Nesse caso aqui, a gente está utilizando o Local Storage. Por isso que quando a gente atualiza aqui, ó, a gente não perde as informações que estão salvas. Ok? Então, vamos lá. Agora que a gente já conhece bem a nossa aplicação, eu vou marcar aqui e a gente vai começar a criar o nosso primeiro teste automatizado. Antes disso, se você... eu estou partindo aqui do final da primeira aula, né, onde a gente viu como criar esse projeto, como inicializar aqui a estrutura padrão, né? Mas se você ainda não criou esse projeto aqui, os comandos, revisando rapidamente, né, seria o npm init "-yes" dentro da pasta que você quer inicializar o projeto, e depois o npm install -the Cypress para instalar o Cypress e o npx Cypress open para criar essa estrutura inicial aqui. Como eu comentei ali na primeira aula, para quem acompanhou, essa pasta integration, quando a gente executa o npx Cypress open, ele gera diversos arquivos aqui de exemplos. Como a gente não vai utilizar esses arquivos de exemplo, a gente pode clicar com o botão direito aqui e excluir. Caso esteja acontecendo, por exemplo, de essa sua pasta examples estar no mesmo nível que a integration, você pode vir aqui, ó, Ctrl Shift P, config user open user settings. Na verdade, eu quero JSON, né? Settings, aqui, ó, open settings JSON. Aqui a gente tem uma opção que é a explorer.compactfolders. Você acessa esse arquivo, né? Preference settings JSON aqui. Aí vai ter essa opção aqui, compact folders, como true, né? Se ele estiver assim, olha só. Recomendo que você acesse daí esse arquivo de configurações, troque para false e salve. Tá? Só para evitar de repente você acabar excluindo a integration junto por engano, ok? Então, feito isso, vou fechar aqui de novo, fechar esse aqui também. Você pode apagar a examples. E aqui a gente vai criar um novo arquivo chamado finances.spec.js, ok? E aqui dentro do finances.spec.js a gente vai começar a criar o nosso primeiro teste. Para criar o nosso primeiro teste, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a nossa estrutura, né? Essa estrutura que a gente vai utilizar é a estrutura do mock, né? Como context, que pode ser tanto context quanto describe, não faz muita diferença,
né? A funcionalidade é a mesma, né? Só muda a forma que a gente vai escrever. Poderia ser describe aqui também, mas eu vou manter context. E o it, que é o nosso cenário de teste, ok? Eu separei aqui os cenários que a gente vai implementar, que é depois que a gente criar a spec finance.spec.js, a gente vai criar 3 cenários, que são os cenários que a gente viu ali no início da aula, que é para cadastrar uma nova entrada, cadastrar uma saída e para remover entradas e saídas, né? A gente vai cadastrar uma entrada, cadastrar uma saída e remover ambos, ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui no Cypress e a gente já vai cadastrar o nosso primeiro teste aqui. Então, o nosso contexto é Dev Finances. Agilizei. E aqui dentro eu vou criar o nosso primeiro cenário, que é o de cadastrar entradas. Então, nesse it aqui, eu vou colocar cadastrar entradas. Ok? Depois aí a gente vai implementando os demais, que seria cadastrar saídas e o remover entradas e saídas. Entradas e saídas. Legal. Então agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai seguir um processo aqui, né, para a gente basicamente se organizar para escrever esses testes, que é, a gente vai primeiro entender o fluxo manualmente, que é o que a gente já fez. Depois, mapear os elementos que vamos interagir. Depois, descrever as interações com o Cypress. E, por último, adicionar as asserções que a gente precisa, que seriam as validações para garantir aí que o nosso teste está funcional. Então vamos lá. Vou acessar aqui. Dev Finance. E a primeira coisa que a gente vai precisar é mapear os elementos que a gente vai interagir. Para mapear um elemento aqui no browser, a gente vai utilizar o próprio Chrome Developer Tools aqui, né? E aqui dentro do Chrome DevTools, a gente tem aqui no cantinho uma setinha, né? Uma espécie de lupinha, que quando a gente clica, a gente consegue mapear aqui, identificar o elemento dentro da página HTML. Então, por exemplo, se eu vier aqui em cima, ó, eu já consigo descobrir que isso aqui é uma imagem. Ó. Inclusive, consigo conferir o asset que está sendo passado para essa parte aqui do sistema. E com isso, né, a gente consegue focar em um elemento específico e, uma vez que a gente focou nesse elemento, a gente consegue analisar esse elemento para tentar encontrar alguma característica dele que seja exclusiva deste elemento aqui. Para aí a gente conseguir mapear ele antes de fazer a interação, de um clique, de digitar algum texto, alguma coisa do tipo, certo? Então, neste caso aqui, esse elemento, nós temos algumas características, né? A primeira coisa, como a gente vai cadastrar uma nova transação, né? Cadastrar uma entrada, que é uma transação de entrada. Quero deixar comentado isso aqui também. A primeira coisa que a gente vai fazer é mapear o elemento de clique aqui, né? Em nova transação. Então, para isso, eu vou clicar aqui em nova transação. E a gente vai utilizar 2 atributos aqui desse elemento, né? Deixa eu olhar. A primeira característica que a gente consegue ver é que ele está dentro de uma seção chamada Balance, ó, com o ID, uma section com ID Transaction, certo? Então, eu vou primeiramente utilizar o hashtag Transaction aqui embaixo, ó. Aí percebam que a gente já mapeia essa seção e a partir disso eu vou buscar
o elemento que tenha a classe button. Então, ponto button. Legal? Então, ele vai ter nós teremos somente esse botão aqui, então já nos atende. Ó, percebam que ele destaca aqui o botão nova transaction sempre que a gente digita um Ctrl F aqui e coloca esse seletor aqui, hashtag para o ID transaction, ponto button para classe button. Sempre que a gente tem um ID é hashtag e uma classe é o ponto, ok? Então já tem aqui o primeiro elemento que eu preciso interagir. Aqui no Cypress, para a gente dizer que a gente quer mapear um elemento, nós vamos utilizar o comando scikget. Ok? Por enquanto, a gente não vai colocar aqui as interações que a gente vai fazer com cada elemento. Vamos seguir mapeando. O segundo elemento que a gente vai precisar, depois de clicar, é os elementos aqui do nosso formulário, né? Que seria a descrição, o campo aqui de valor e o nosso botão, o nosso campo de data e o nosso botão de salvar. Então, vamos lá. Mesmo processo, clico aqui, seleciono e analiso. Nesse caso, ele também tem um ID, então a gente vai utilizar a mesma abordagem, vou copiar aqui. Description, percebam que só tem um elemento, se a gente olhar aqui, ó, 1 de 1, então eu posso utilizar esse mapeamento aqui. O próximo elemento seria o de valor. E nesse caso aqui, apesar de a gente ter um ID, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês uma outra abordagem que a gente pode utilizar além do hashtag e do ponto, que é o mapeamento por atributos. Para mapear um elemento por atributos, a gente pode escolher um desses atributos aqui, ó, por exemplo, o type, ou o step, ou o name, que não tem esses recursos, esses atalhos, como o hashtag e o ponto, e passar esses atributos, atributo e valor, entre colchetes. Como que vai ficar a sintaxe? Aqui vai ficar assim, ó, atributo igual a valor. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso passar o name, que tem o valor amount. Ó, percebam que ele já destacou aqui. A mesma coisa seria, por exemplo, se eu quisesse mapear por step. Aí, como ele tem um ponto ali no meio, eu vou colocar entre aspas 0.01. Tá, já encontrou. Beleza? Mas eu vou deixar o name, que daí fica mais descritivo. Certo? Então, já mapeamos aqui a descrição, o amount, que é o valor. Vou colocar aqui. E por último, por último não, ainda temos o elemento de data. Vou clicar aqui. Nesse caso aqui, a gente pode utilizar a mesma estratégia. Dessa vez eu vou mapear para um atributo diferente, para vocês verem que o mapeamento por atributos pode ser tanto pelo name ou pelo type ou qualquer atributo que esteja aqui dentro. Ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, type igual a date. Já encontrou também somente um elemento. Já vou mapear aqui. Certo? Então aqui a gente teve 3 estratégias de busca, Aqui ID mais classe. Nesse caso aqui somente ID. Opa, vou colocar o comentário. Somente ID. Nesse aqui atributo. Atributos. E no de baixo também. Atributos. Ok? Bom, já mapeamos aqui os elementos que a gente precisa para interagir com o formulário e abrir o formulário e interagir. Agora a gente precisa mapear o último elemento, que é o salvar. Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar uma estratégia também, que é o scikcontains, que é uma estratégia de busca do próprio Cypress para encontrar um elemento pelo texto que ele contém. Então, como que isso funciona? Eu vou
salvar. Eu vou selecionar aqui um button, né? Percebam que a gente tem vários em tela, na verdade 3. Ó, o nova transação, o cancelar e o salvar, certo? Então eu vou selecionar um button, um desses 3, que tenha o texto salvar dentro dele. Então, como eu vou fazer isso? Com o comando SciGet, eu vou passar somente o tipo do elemento, que é o tipo aqui da tag, button, e que ele contains o valor salvar, certo? Então aqui a gente vai ter um por tipo e valor. 4 formas aqui, pelo menos, de mapear elementos, certo, gente? Então, agora que a gente já fez aí a nossa primeira parte, que é mapear os elementos que a gente vai interagir, agora a gente vai descrever essas interações aqui. A gente até nem precisa voltar lá na aplicação por enquanto, porque a gente já sabe o que precisa ser feito aqui, né? A gente precisa clicar nesse botão Transaction, que é o botão responsável por abrir a modal, preencher a descrição, amount, a data e, por fim, clicar no botão salvar. Beleza? Então, a gente vai fazer isso, mas antes de prosseguir, eu vou adicionar aqui um trecho no topo do nosso arquivo que ele vai nos ajudar a ter mais informações sobre os comandos que a gente está utilizando. Olha só, percebam que se eu passar o meu mouse aqui por cima do SciGet, por exemplo, ou o SciContains, ou with, na verdade, os do Cypress, né? Get, contains e tal, ele não traz mais informações sobre esses comandos. E a gente pode utilizar um comandinho mágico aqui, que é esse aqui, ó. Eu vou deixar esse trecho aqui um pouquinho visível para vocês poderem copiar. É 3 barras, abre aqui, reference type Cypress, fecha, que aí quando eu salvar, ele vai automaticamente trazer informações da documentação do Cypress aqui para dentro da nossa spec. Então, olha só, agora eu vou passar o mouse, olha só, a gente já consegue ter mais informações. Ó. Sobre o comando get, por exemplo, a gente já consegue ver que ele serve para buscar um ou mais elementos dentro do DOM, né, dentro da página, pelo seletor que a gente passou. O contains pega um elemento do DOM usando o texto que ele contém. Então, isso é bem interessante, principalmente para quem está estudando, para ao invés de, né, de ter que estar toda hora procurando lá na documentação o que um comando deve fazer ou não e tal, a gente pode simplesmente adicionar esse trecho aqui, passar o mouse por cima e dar uma lida rápida, né, para ver aqui qual é o tipo desse comando, o que ele aceita de argumentos e enfim, né, para que ele serve. Caso esteja um pouco complicado de entender inglês, é só copiar esse texto aqui, né? A gente copia, coloca num translate e já vamos saber o que está fazendo esse comando aqui sem ter a obrigação de acessar direto a documentação. Mas, caso seja necessário acessar a documentação, ele ajuda também, porque ele já traz o link aqui da documentação do comando. Né? Então, acaba sendo bem acaba ajudando bastante na produtividade esse comando, essa linhazinha aqui que traz aí informações sobre os comandos. Beleza? Então vamos lá. Agora, prosseguindo, galera, vamos descrever as interações que a gente vai fazer com cada elemento. Essa parte até é bem simples porque cada comando é bem descritivo. Então, por exemplo, nesse primeiro botão aqui, ó, equivalente ao nova transação, a gente vai dar um clique. Então, depois de mapear, depois do SciGet, eu vou dar um ponto, clique. Não preciso passar nada aqui dentro. Aqui no description, eu preciso digitar um texto. Então, a gente vai utilizar o comando type. E nesse caso, se a gente passar aqui em cima, a gente já vai ver que ele espera um texto, uma string, né? E algumas opções que no caso a gente não vai utilizar por enquanto, né? A gente vai utilizar só esse primeiro aqui, que é uma string, para passar um texto aqui para a nossa descrição. A gente estava passando quase sempre mesada, né? Então eu vou passar mesada aqui também. O amount
é a mesma coisa, é um type. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um valor de 12. E eu vou passar, ao invés de uma string, eu vou passar um valor numérico, né? Porque normalmente o valor de alguma coisa, um amount, né? Como a gente está falando de um valor que pode ser positivo ou negativo, é interessante a gente passar aqui direto o número, né? Mesma coisa, o type. E, por último, o nosso date, ok? Aí eu vou passar a data aqui de duas formas. Primeiro eu vou passar exatamente como a gente passa aqui, tá? E depois vocês vão entender o que vai acontecer. Eu vou passar aqui a mesada. 20. Vou selecionar uma data, que nesse caso aqui com o Cypress, apesar de a interação que a gente está fazendo aqui ser de um clique, no Cypress a gente utiliza com campos do tipo date, né, a gente utiliza o type. Só que tem um detalhezinho ali, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou copiar a forma como está exibida aqui, vou dar um type com uma string, e por último no botão salvar, vou dar um clique. Beleza? Finalizamos aqui pelo menos o preenchimento do formulário do nosso cadastro de entradas. Eu vou salvar, vou abrir o Cypress com o comando npx cypress open. Tá abrindo, cadê? Aí. E para executar o nosso teste é só clicar aqui no finances ou finances.spec.js. Aí olha só o que vai acontecer. A primeira coisa, ele não vai encontrar um elemento e não vai carregar nada aqui. Até isso não estava previsto, mas é interessante a gente já avaliar aqui brevemente o que está faltando aqui de toda a nossa interação para que apareçam as coisas aqui, né? Teve uma coisa que a gente fez aqui durante a nossa interação que a gente acabou não incluindo no nosso teste, que é acessar o nosso site. Então, eu vou copiar esse endereço aqui e no nosso teste nós vamos, através do comando site_visit, visitar a nossa página. Ok, então agora eu vou salvar e percebam que com Cypress a gente só de salvar o arquivo ele já sai executando os nossos testes. Ó. Eu vou trocar aqui de mesada para uma entrada aí de presente, por exemplo. Ó, ele já automaticamente inicia a execução. Beleza? Bom, preencheu tudo aqui. Aí como eu comentei, né, que eu ia primeiro preencher como estava em tela e depois eu ia explicar o que estava acontecendo. Perceba que aqui no date, type date, ó, ele deu um erro. Ó. Typing into a date input with site type, não sei o que, não sei o que, não sei o que quer dizer o quê? Quando a gente estiver utilizando o type para digitar um texto dentro de um input do tipo date, a gente precisa passar uma data com o formato ano, traço, mês, traço, dia. E a gente está passando aqui dia barra mês barra ano. Então, está no formato incorreto. Né? Então, vamos adequar o formato da data que a gente passou lá no SciType para esse formato aqui, que aí sim ele vai reconhecer. Então, eu vou ver aqui, ó, ao invés de passar 17/03/21, eu vou passar 2021, mês, traço, né? O mês 03 e o dia 21. Aí é só salvar e ele já vai iniciar a execução. Tá aí. Agora ele reconheceu a data preenchida corretamente. Ó. Se a gente deixar aqui, ele fica fazendo refresh aí de antes e depois. Clicamos no botão salvar e ele salvou corretamente. Legal? Então, agora a gente pode adicionar aqui uma asserção, que é o quê? Validar se o tamanho da nossa listagem está de acordo com o esperado, né? Quando a gente inicia o nosso teste, ele tem valor 0, né? É uma listagem vazia.
E depois que a gente adiciona um item, ele vai ter o tamanho de pelo menos um item. Então, vamos validar o tamanho dessa listagem aqui como uma das formas de asserções que a gente pode fazer, né? Depois, se você quiser adicionar, por exemplo, asserções para validar cada coluna da listagem e coisas mais específicas, aí você pode ficar à vontade, pode utilizar, né, essa aplicação aqui para estudar mais sobre asserções. Mas, nesse momento aqui, vamos adicionar essa validação na listagem, ok? Como a gente não tem a listagem mapeada, a gente vai ter que voltar aqui, né, incluir aqui um exemplo e mapear a listagem. Eu vou acessar aqui a mesma estratégia que a gente já estava fazendo antes, né? Clicar aqui no lupinha. Vamos vir aqui, clicar no Table, T-Body, TR, certo? Então, com isso, a gente já consegue mapear. Ó. A primeira coisa que a gente vai pegar é o hashtag DataTable. Dentro do T-Body, TR, certo? Aí aqui a gente já vai ter um de 1. Se a gente adicionar mais uma aqui, colocar um valor qualquer. Opa! Colocar um valor qualquer aqui. Ele já vai mudar para 2, ó. E com isso a gente consegue validar o tamanho do retorno que a gente vai ter aqui. Então, eu vou recortar aqui esse seletor e a gente vai fazer a seguinte validação. Get seletor should, que é o comando utilizado para asserções aqui com Cypress. A gente pode utilizar tanto o should para fazer uma asserção, né, assert that, ou o expect, mas nesse caso aqui a gente vai utilizar o próprio should. Então, a gente vai utilizar aqui o should have length e o tamanho que a gente quer, que a gente espera que a nossa tabela tenha, né, após finalizar o cadastro aqui da nossa entrada. Nesse caso, a gente espera que a tabela tenha o tamanho 1. Vou salvar, vamos executar e tá aí. Validou, ele espera que o TR tenha o tamanho de 1. Se a gente quiser validar aqui, por exemplo, colocar antes, ó, quando a gente acessa, antes de cadastrar, validar que o tamanho da tabela vai ser 0, a gente consegue também, ó. Expect undefined to have a length of 0, né? Se ele não foi definido, ele é uma lista vazia, ele vai ter o tamanho 0, está correto. E se ele é uma lista que tem pelo menos o item, ele vai ter o tamanho de 1. Legal? Lembrando que a gente tem N outras alternativas de asserções, a gente pode validar, por exemplo, os dados que foram cadastrados, item a item, né? A gente pode cadastrar se essa linha aqui está visível, enfim, a gente pode avançar mais em asserções, mas isso a gente vai vendo um pouquinho mais nas próximas aulas e nos conteúdos extras, caso vocês queiram ver um pouquinho mais aí sobre asserções. Ok? Então, esse cenário aqui eu vou dar por finalizado e nós vamos partir aqui para o nosso próximo cenário, que é o de cadastrar saídas. Então, eu vou criar aqui um novo it, cadastrar saídas. Como eu quero reaproveitar aí algumas partes de código, eu vou copiar esse trecho aqui e colar aqui. E como eu quero executar somente esse teste, eu vou clicar aqui no Add Only, tá? E percebam que é importante eu remover esse only antes de finalizar, antes de a gente finalizar a aula aqui, tá? A gente vai adicionar o only só porque a gente quer focar agora no teste de cadastrar saídas, uma vez que o de cadastrar entradas já foi finalizado, tá? Então, copiamos aqui os comandos, adicionamos o valor negativo, né, já que eu quero cadastrar uma despesa, uma saída, e aí sim é só salvar e acompanhar a execução. Tá aí, exibida aqui a nossa saída vai com valor menos 12, galera. Legal? Mas percebam, né, que aqui a gente já tem uma oportunidade de otimização do nosso código.
Por exemplo, a gente tem duas vezes o mesmo comando, ó, SciVisit e o get para ver se a tabela inicializa vazia, e o SciVisit com o SciGet para ver se a lista inicializa vazia. Sempre que a gente tem esse comportamento de ter, por exemplo, ações que se repetem em diferentes testes, a gente pode avaliar o uso de um mecanismo chamado de hooks, que aqui no Cypress são, basicamente, hooks são trechos de código que executam antes e depois do teste, certo? De todos os testes ou de cada teste. Daí a gente tem o before, que executa antes de todos os testes, e o before each, que executa antes de cada teste. Assim como a gente tem o after, que executa depois de todos os testes, e o after each, que executa depois de cada teste. Legal? Então, uma vez que a gente já entendeu aqui como que funcionam os hooks, a gente vai adicionar aqui um before each e vamos adicionar o nosso trecho que se repete entre os testes. Ó. Opa, colei no lugar errado. Aqui, aí eu posso apagar essas linhas aqui. Vou remover o only para vocês verem que agora vai executar os dois testes e nos dois ele vai fazer o visit e vai validar se o tamanho da tabela possui zero antes de fazer os cadastros. Então vou remover o only aqui, salvar e vamos acompanhar a execução. Tá aí, já fez aqui, ó, cadastrou a entrada, before each, né? E aqui, before each, ele loga, né, em cada teste para justamente você lembrar que ele está fazendo uma ação antes de cada teste. Legal? Então, agora a gente já pode ir aí para o nosso último teste, que é o nosso teste de remover entradas e saídas. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um novo teste com um it, remover entradas e saídas. Eu vou clicar aqui no add only. E nesse caso aqui, galera, como a gente quer somente remover uma entrada e uma saída, eu vou copiar esse mesmo trecho aqui duas vezes, né? Vou colocar aqui um valor de uma entrada de 100 e uma saída de 35, menos 35, né, como é uma saída. E, nesse caso aqui, eu vou criar diferentes variáveis. Eu vou colocar aqui uma entrada, que vai ter o valor mesada, e uma saída, que vai ter o valor de... colocar aqui um Kinder Ovo. Ok? E ao invés de eu passar o valor fixo aqui, ó, eu vou colocar o valor dessa variável aqui, assim como essa variável aqui. Legal? Bom, para que vai servir isso aqui? Eu vou cadastrar uma entrada e uma saída e eu passei esses valores aqui para variáveis porque a gente vai utilizar essas variáveis aqui como âncoras para encontrar qual o elemento, qual botão de excluir a gente deve interagir, certo? Então, assim como a gente fez nos outros testes, a gente sempre tem que seguir meio que esse fluxo aqui, né? Eu vou até colocar para baixo, para a gente poder seguir nos guiando por ele. Ó, entender o fluxo, mapear os elementos que vamos interagir e descrever as interações com o Cypress. Então, nesse caso aqui, a gente precisa mapear os elementos que a gente vai interagir. Nesse caso, é o botão de excluir. Então, vamos lá. Aí, olha só. Esse botão de excluir, quando a gente analisa, né, o elemento que a gente precisa interagir, a gente sempre tem que definir qual estratégia que a gente vai utilizar. Se vai utilizar ID, se vai utilizar atributo, se vai utilizar classe, né, se vai utilizar o contents, ou se a gente vai utilizar até mesmo uma mescla
dessas estratégias. Nesse caso aqui, a gente pode avaliar esse elemento aqui e utilizar um elemento âncora, que seria o nome do item que a gente quer utilizar, para ter certeza, né, que a gente está excluindo um item específico que a gente cadastrou na nossa listagem, certo? Então, como a gente vai fazer aqui? Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, na verdade, é identificar o elemento âncora, que nesse caso aqui seria o texto que a gente está buscando, né? A mesada ou o outro lá que a gente vai cadastrar como uma saída, que é o Kinderhof. Até vou cadastrar aqui uma saída. Kinderhof. Menos 150. Né? E vou apagar isso aqui. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou mapear esse elemento aqui. Esse elemento a gente já sabe como mapear, que seria o como sai contains, né? A gente consegue encontrar aqui o mesado. Beleza? E essa parte aqui é relativamente simples. Então, como sai contains, eu posso encontrar o elemento por texto. Como eu já tenho aqui esse texto salvo numa variável, eu vou só passar aqui o texto, o valor dessa variável, né? Que já vai ser mesada. Beleza, agora a próxima coisa que a gente vai fazer é usar uma estratégia que é a seguinte. A gente pode voltar para o elemento pi, que nesse caso vai ser o tr. Ó, a gente já vai saber qual a linha que ele está. E uma vez que a gente está no elemento pi, a gente pode avançar para o próximo td que tem uma imagem dentro. Nesse caso, como a gente só tem um item aqui com uma imagem dentro, a gente poderia usar só a tag td imagem, né? A partir da linha, que ele já vai encontrar. Mas a gente ainda vai adicionar um clique aqui, que é um dos atributos que tem esse elemento, que é para deixar mais consistente esse nosso seletor. Então, vamos lá, vamos recapitular. Qual vai ser a nossa estratégia 1, né? Estratégia 1. A gente pode voltar para o elemento pi, sempre a partir do contains, né? Voltar para o elemento pi, que vai ser o tr, e avançar para um td, imagem e atributo, ali, que tem um atributo específico, certo? Então, como que vai ficar isso aqui? Uma vez que eu usei o SciContains para identificar um elemento por texto, eu vou utilizar o comando para encontrar o pi desse elemento. Nesse caso aqui, para encontrar o elemento pi, a gente utiliza o comando parent. Beleza? Encontrei o pi desse elemento, agora o que eu vou utilizar é uma busca a partir do elemento pi. Para fazer uma busca a partir desse elemento aqui, nós vamos utilizar o comando .find. E aí aqui, uma vez que a gente vai buscar a partir desse elemento, eu já posso passar uma busca inteligente aqui, né? Que seria o img com um dos atributos aqui. Como esse atributo aqui está muito grande, né? Transaction, .remove, eu vou utilizar uma abreviação aqui que é um recurso do caractere, o recurso do caractere coringa. Então, eu vou colocar um asterisco antes do igual, que eu estou dizendo que eu espero que esse atributo do onClick tenha a palavra remove dentro dele. Aí você vai me perguntar, pô Samuel, mas esse seletor aqui, ele vai encontrar dois elementos. Ó. Percebam que ele encontra um e encontra o outro, ó, ali na tela. Porém, galera, como a gente usou um elemento âncora e navegou para um elemento pi, a busca que a gente está fazendo, que é o .find, vai considerar somente essa linha aqui, né? Somente a linha ali do mesada. Então, não, nesse caso, né, a gente não vai ter essa preocupação de duplicação de elementos, porque lá dentro, para o Cypress, a gente já filtrou, né? A gente encontrou o elemento através do texto e navegou para um elemento pi. E a gente está dizendo, ó, procure
somente dentro desse contexto aqui, beleza? Então, vou vir aqui, vou colocar o seletor que a gente mapeou aqui, né? E, por fim, vamos dar o nosso clique, ok? Então, vou salvar. Tá aí, removeu já a nossa entrada, né, que seria a mesada. Olha só, a gente pode até revisar aqui, ó, mesada, que é o texto, parent, que é a linha, find, vai buscar só o elemento dentro do contexto da linha, e o click, antes e o depois. Legal? Funcionou. Então, agora, o que a gente pode fazer, por exemplo, é avaliar esse comando aqui. Porque, como a gente está utilizando o SciContains, galera, a gente precisa ter o cuidado de sempre verificar se a gente não tem um texto exatamente igual que a gente está buscando aqui no contains na tela, né? Por exemplo, digamos que a gente quisesse cadastrar um item chamado total. Olha só o que iria acontecer. Vou trocar aqui a minha entrada por total. Olha só o que vai acontecer. O meu teste falhou. Por quê? Porque como eu estou usando o SciContains, ele vai buscar por textos na tela. E como eu não disse assim, ó, a gente não usou a mesma estratégia aqui do parent, do find, né, para restringir um pouco mais o nosso contexto de busca, ele vai buscar na tela toda. E nesse caso, olha só o que ele encontrou, né? Encontrou o elemento que está mais acima na árvore de elementos, que seria o total aqui de cima. Então, como que a gente resolve esse tipo de situação? Nesse caso, o recomendado é a gente, sempre que usar o contains, antes de usar direto o contains, é interessante a gente utilizar um scigget para filtrar, né, os tipos de elemento onde aquele texto pode estar contido. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que o texto da descrição, que é o que a gente está buscando aqui, né, sempre vai estar dentro de um TD com a classe description. Então, ó, td.description, né? Lembrando que hashtag para IDs e ponto para classes. td.description, nesse caso aqui ele vai encontrar dois, e destes dois, a gente já restringiu a busca, ó, percebam que ele não destaca esse elemento aqui de cima. A gente restringiu esses dois, e desses dois eu quero que contenha o texto mesada nesse caso. Então, vamos lá. Vou adicionar aqui no nosso código, passar o contains para baixo, tá? O scigget td description, que contém o texto da entrada. Vou até deixar o total ali para vocês verem. Depois a gente segue a mesma estratégia. Olha só, agora ele vai funcionar. Por quê? Porque a gente restringiu a nossa busca. Então, olha só. Cadê? O total. Cadê? Meu Deus, não tô vendo. Ah, aqui, ó, achei. Ó, TD Description, ele restringiu a esses dois elementos, pegou o que tem o texto total, aí seguiu a nossa estratégia aqui. Legal? Então, fica aí um ponto extra, né? E sempre que a gente utilizar o contains, é interessante a gente ter esse cuidado aí de adicionar um get antes para filtrar onde a gente vai estar buscando esse texto, ok? Aí, para fazer aí a nossa exclusão da saída, a gente vai utilizar uma outra estratégia, que seria o quê? A estratégia 2 é uma estratégia diferente. Lembram? Percebam que a gente utilizou a primeira estratégia, voltando para o elemento pi, avançando para o TD imagem, que tenha um atributo específico. Na segunda estratégia, nós vamos utilizar também o elemento âncora, só que a gente vai pegar os irmãos dele. Aqui, ó, a gente vai pegar todos os irmãos, que no caso, se são irmãos, a gente exclui esse daqui, né? Vai pegar esse e esse. E aí sim, vamos ver o que tem uma imagem, né? Como filho com esse atributo aqui. Legal? Como que eu faço isso aqui no Cypress, né?
Para capturar elementos irmãos, a gente vai... bom, primeiro vamos descrever, né? A gente vai buscar todos os irmãos do elemento. E daí sim, buscar o que tem imagem mais o atributo que a gente deseja. A gente vai seguir, o início vai ser igual, né? Scikit td.description ponto contains, aí nesse caso aqui vai ser a saída. Aí ao invés de navegar para o elemento pai, nós vamos navegar para os elementos irmãos. E com o Cypress a gente utiliza o siblings, que é equivalente a buscar elementos irmãos aqui do elemento que a gente mapeou, ok? E aí, uma vez que a gente encontrou os siblings, a gente quer saber qual deles tem filho. Nesse caso, a gente só tem um que tem filho. Então, para ver o que tem filho, a gente vai aqui, ó, children. E esse filho, ele tem uma característica também. E essa característica é a mesma que a gente passou aqui em cima, que é uma imagem com um atributo específico. Legal? Aí sim, a gente pode dar o clique. Beleza? Então, duas estratégias diferentes para a mesma finalidade, né? Então, sempre... e a ideia aqui é mostrar que a gente, normalmente, né, a gente vai ter mais de uma possibilidade para mapear o mesmo tipo de elemento. Então, é interessante até que a gente saiba diversos recursos, como a gente viu aqui, ID, classe, atributos, navegando para o elemento pai, navegando para o elemento filho, vendo os irmãos, né, pegando pelo texto, porque aí quanto mais recurso a gente tem para mapear os nossos elementos, mais rápido a gente vai conseguir mapear esses elementos no dia a dia para fazer as nossas interações, certo? Então, eu vou salvar aqui e executar. E fechou. Ele, assim como a gente fez no primeiro caso aqui, ó, pegou o contains, elemento pai, buscou clique. Nesse caso aqui, ó, pegou o contains, ele vai pegar os irmãos que estão ao lado, né? Vai pegar o irmão que tem filho, children, com um atributo específico e vai executar o clique. Legal? Então, só faltou aqui adicionar as nossas asserções, né? Então, eu vou até copiar aqui, que depois de remover, a nossa listagem deve voltar a ter o tamanho 0. Vou salvar aqui. Tá aí, finalizado o nosso teste. Validação antes, validação depois. E agora, nós vamos tirar o only, salvar e acompanhar a execução dos nossos 3 testes. Tá aí, finalizada a execução dos nossos 3 testes. Então agora a gente pode voltar lá para a nossa programação, né, da nossa aula de hoje. Então, criamos a nossa spec, finances.spec.js, criamos os cenários para cadastrar entradas, cadastrar saídas e remover entradas e saídas. Aí, agora aqui, o que a gente vai ver, né, na verdade, o que a gente tem aqui para ver é como adicionar mais scripts para a execução desses testes, usando o config, o viewport height e o viewport width, conferindo a execução aqui numa resolução mobile, executar esse teste aqui no modo headless e conferir o vídeo gerado da execução. A gente já está chegando no finalzinho da aula, eu estou acompanhando aqui o tempo, o vídeo está ficando um pouquinho longo, então a gente vai finalizar aqui com essa parte para vocês verem aí os nossos testes rodando de diferentes formas em diferentes resoluções. Então vamos lá. Se vocês perceberem aqui, galera, eu vou mostrar uma das formas que a gente tem, que é aqui no próprio navegador, né? A gente pode clicar aqui do lado do elemento do botão que a gente usa para mapear, a gente pode clicar aqui em Toggle Device Bar. E aqui a gente pode selecionar um dispositivo, né? Ou uma resolução. Vou selecionar um que fique um pouquinho maior aqui, pixel, e colocar 75%.
Aí, olha só, percebam que a gente vai ter um sisteminha, né, com uma resolução responsiva, né, só a tabela que não está 100% adaptada, mas pelo menos as informações aqui de entradas, saídas e total, e o formulário também estão bem adaptados para um dispositivo móvel, né? Então, como que a gente pode fazer para executar os nossos testes? Tanto no modo normal, que é o desktop, quanto no modo mobile, né? Que seria basicamente para testes da responsividade da nossa aplicação. Então vamos lá. Com o Cypress, a gente tem duas alternativas, né? Na verdade, três. Uma delas é através do comando sci.viewport, então fica até uma dica aí para vocês pesquisarem sobre esse comando. A gente tem a segunda alternativa, que é arquivos de config, né, que é o nosso arquivo aqui, Cypress.json, que a gente até acabou não utilizando muito hoje. E a gente pode ter uma terceira opção, que é passar as configs por linha de comando. Certo? E é essa terceira alternativa aqui que nós vamos utilizar nessa aula de hoje. Então, eu vou fechar aqui a nossa execução e eu vou reabrir o Cypress com uma resolução diferente. Então, ó, npx Cypress Open, config, que eu estou dizendo, ó, vou te passar uma configuração, e aqui eu vou passar a mesma config que estava aqui no meu navegador, ó. 411, equivalente ao Pixel 2 Extra Large, né? O viewport aqui, então, viewport width igual a 411, e o viewport height, ou é height? Boa pergunta. Viewport height, termina com T, igual a 823. Beleza? Agora eu vou abrir o Cypress aí, olha só. Ele vai, quando eu executar o meu teste, vou abrir ele aqui. Se você quiser conferir, por exemplo, você pode vir aqui em Settings, Configuration, e ver aqui o que ele já setou essas variáveis pra gente, ó. Viewport Height, Viewport Width, 411 e 823. E, cadê? Quando a gente executar, olha só, ele já vai abrir em outra resolução. Então, ó, já abriu aqui, ó, 411, 823. E vai executar todos os nossos testes utilizando a resolução mobile. Legal, né? Então, é basicamente isso. E percebam que, nesse caso, a gente só ajustou a nossa resolução. Claro, a gente não adicionou asserções voltadas, né, especificamente para responsividade. A gente tem N estratégias que a gente pode utilizar para isso. Mas, nesse caso aqui, é legal a gente ver que a gente já consegue aproveitar os testes que a gente desenvolveu para executar em uma outra resolução, claro. Alguns sistemas mais complexos, né, a gente pode acabar tendo algumas variações, né, do desktop para o mobile, mas é bacana a gente ver como fazer essa execução aqui quando a gente tem esse caso, né, de aplicações principalmente responsivas. Legal? Beleza, aproveitando que a gente já viu como executar para diferentes resoluções, a gente vai adicionar, a gente já vai ver como executar esses testes aqui, ao invés de visualizar, né, esse runner que aparece toda vez que a gente abre o Cypress ali para executar, a gente vai ver como a gente pode fazer para executar esses testes aqui por baixo dos panos, né, que é o que a gente chama de execução no modo headless do Cypress. Então, eu vou só ajustar aqui uma coisinha que eu tinha esquecido, eu acho que de trocar total. Vou trocar aqui de volta para mesada. E aqui a gente vai executar os nossos testes agora no modo headless. E percebam como é simples, galera. A gente vai aproveitar as mesmas configurações. A gente só vai mudar de open para run.
e eu vou mandar executar aqui. Aí olha só a diferença desse comando aqui. Diferente do open, ele não vai abrir, olha só, não abriu aqui a nossa janelinha, ó, não tem, ele vai indicar aqui que tem um Cypress executando, né, mas não é a nossa aplicação, ó, e executou aí os nossos testes, ó. Aí, o bacana é de que quando a gente executa no modo headless, ele automaticamente já cria aqui um vídeo dessa execução. Que você pode clicar aqui com o botão direito, abrir na sua pasta de arquivos e aí conferir o vídeo da execução dos testes, caso seja necessário. Olha só que legal. Então tá aí o vídeo da execução de cada um dos testes. Como a gente quer deixar ali preparado para executar tanto no modo mobile quanto no modo normal, a gente pode salvar esses scripts aqui em um local, né, que a gente depois só chame esses scripts aqui por algum apelido, né, e eles já saiam executando. Assim a gente não precisa decorar todas essas opções aqui toda vez que a gente, ou digitar, né, tudo isso aqui sempre que a gente quiser executar. E para fazer isso, a gente vai utilizar os próprios scripts do npm, que ficam aqui em package.json. Legal? A gente tem aqui um script chamado test, eu vou trocar ele para Cypress run mobile. E vou criar um outro script aqui, importante não esquecer da vírgula, que vai ser o Cypress run, né? Que daí vai ser somente o npx Cypress run. Aí, para executar esses comandos, ao invés de a gente executar aqui o npx Cypress run, nós vamos executar um script do npm com o npm run e o nome do nosso script. Nesse caso, Cypress run mobile. E ele já vai reconhecer esse atalho aqui que a gente... É praticamente um atalho que a gente criou para esse outro comando aqui. Legal? Então, eu vou executar de novo, que a gente já viu que está funcionando. Vamos revisar aqui quanto a gente já avançou. Adicionamos os scripts, vimos como fazer as configs, executamos no módulo headless, conferimos os vídeos gerados da execução e conferimos a execução com a resolução mobile, galera. Então, a gente vai chegando ao fim aí da aula de hoje e só revisando brevemente tudo, né, que a gente aprendeu hoje. Então, vamos lá. A gente aprendeu, né, a como utilizar seletores, o início ali, o básico de seletores CSS, que é IDs, classes e atributos. Nós aprendemos comandos de busca, os comandos básicos de busca do Cypress, que são o get, contains e find. Nós aprendemos comandos de busca avançada, ali com siblings, children, parent, e até não utilizamos o it, mas aí já fica um spoiler do que a gente vai ver na próxima aula. Aprendemos aí interações, e aqui mais um spoiler, de type, click e invoke, né? Que é uma outra interação que a gente vai ver na próxima aula. Conceitos gerais e JavaScript. E aqui deixei 3 spoilers para vocês. Olha, sou muito bonzinho. A gente vai ver aí como gerar números randômicos, vimos sobre variáveis, funções, manipulação de strings, outro spoiler. E com isso chegamos ao final do nosso dia 2, galera. Bem legal, a gente conseguiu desenvolver aí bastante coisa. Eu espero de coração que vocês tenham conseguido acompanhar essa aula e que tenham conseguido desenvolver os testes e que estejam curtindo, né? Assim como eu estou curtindo gravar essas aulas e brincar de gerenciar despesas e interagir aí com essa nossa aplicação que é bem bonita e bem bacana de usar para estudos. Legal? Então, como fechamento, né, antes de encerrar a aula, galera, eu gostaria de deixar um desafio do dia 2 aí para vocês. Então, o desafio vai ser, como
uma espécie aí de troféu, né? Para você que chegou até o final desse dia 2, nada mais justo do que você compartilhar com todas as pessoas possíveis a sua evolução durante o dia de hoje. Afinal, você dedicou aí pelo menos uma hora, né, que eu estou acompanhando aqui no tempo, pelo menos uma hora do seu dia para estudar sobre Cypress, né? Então, a dica de hoje barra desafio é: compartilhe o vídeo gerado após a execução do teste no LinkedIn, né, ou uma rede social de sua preferência. O LinkedIn, por ser a rede profissional, acho que é a que pode trazer mais resultado positivo aí desse compartilhamento que você vai fazer, né? Tanto para quem daqui a pouco, para você conhecer outras pessoas que estão fazendo treinamento, ou daqui a pouco até algum recrutador que está em busca de pessoas que saibam sobre Cypress, né? Enfim, fica essa dica. Compartilhe o vídeo gerado após a execução do teste no LinkedIn e, como uma dica extra aí, né? Escreva sobre o que você aprendeu na aula de hoje e o que você mais gostou, né? Então, a gente aprendeu bastante coisa, a gente passou pelo menos uma hora juntos aí hoje, né, galera? E a gente revisou no final, inclusive, que a gente aprendeu. Então, como uma forma a mais aí de você consolidar o que você aprendeu, a dica é que você escreva também um pouquinho sobre o que você aprendeu na aula de hoje e o que você mais gostou, certo? Se você quiser que a gente encontre essa publicação que você vai fazer, pode nos marcar, né? Com o @agilizei, já vai encontrar a página lá, ou colocar a hashtag agilizei, que daí depois é só colocar isso lá na barra de pesquisas e a gente já vai conseguir encontrar essa publicação que você fez. Legal? A gente se vê na aula de amanhã. Se tiver alguma dúvida ou quiser deixar um feedback ou quiser qualquer outra coisa relacionada ao treinamento, é só nos chamar lá no servidor do Discord. E até amanhã, galera. Bora agilizar. Valeu!